entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para passar algumas informações para você que é membro da 10ª Igreja e para vocês que têm acompanhado e estado junto conosco nas nossas transmissões. Então fique atento às nossas informações. Em primeiro, gostaríamos de avisar para vocês que o nosso culto e as nossas atividades presenciais continuarão suspensos devido à prorrogação da quarentena que vocês provavelmente estão acompanhando. Nós queremos lembrar também que, apesar de nós não estarmos nos reunindo fisicamente, não deixamos de ser Igreja de Cristo. Afinal, a igreja somos nós e o templo físico é somente um lugar onde nós nos reunimos para poder cultuar ao Senhor como família de Cristo. Desta forma, vocês estão convidados a continuarem adorando ao Senhor conosco aos domingos através das nossas transmissões que estão sendo feitas pelo nosso canal no YouTube. Desta forma, vocês estão convidados a continuarem adorando ao Senhor conosco aos domingos através das nossas transmissões que estão sendo feitas pelo nosso canal no YouTube. As nossas transmissões estão sendo feitas todos os domingos às 9 horas da manhã, quando nós estaremos tendo a nossa EBD, e às 7h30 da noite, onde nós estaremos cultuando ao Senhor num culto de louvor e adoração e sendo abençoados com a palavra pregada pelo nosso pastor Jorge. Gostaríamos de informar também para vocês que têm crianças pequenas que a partir do próximo domingo, de 8h30 às 9 da manhã, estaremos transmitindo o culto para as crianças desenvolvido com muito carinho pelo Ministério Infantil. Respira, começa de novo. Gostaríamos de informar também para vocês que têm crianças pequenas que a partir do próximo domingo, de 8h30 às 9 da manhã, estaremos transmitindo o culto para as crianças desenvolvido com muito carinho pelos Ministério Infantil. Então não deixem de repassar essa mensagem para frente para que essas crianças também possam ser abençoadas ouvindo a mensagem do Senhor numa linguagem feita especificamente para elas. Tudo isso você pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Como vocês não podem vir até a gente, nós vamos até vocês. Se você quer receber as atualizações das nossas transmissões e nos ajudar a compartilhar o amor de Cristo, clique no link que estará aqui abaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Então fiquem atentos às nossas programações que têm sido amplamente divulgadas em todas as nossas redes sociais. Então fiquem atentos a todas as nossas programações que têm sido amplamente divulgadas em todas as nossas redes sociais. Não percam tempo e se inscrevam em todos os nossos canais de transmissão para que você fique informado de tudo aquilo que a gente está fazendo e continue recebendo as bênçãos que o Senhor Deus tem derramado sobre as nossas vidas nesse tempo. E assim, fique conectados conosco da 10ª Igreja Batista, que é uma igreja séria, que ama E vive a palavra. E que tem buscado viver um evangelho de forma real e verdadeira. No mais, irmãos, hoje é só. Deus abençoe você, a sua família. E se preparem para prestar um culto de qualidade ao Senhor que irá começar agora, porque Ele merece o seu melhor. Tchau, igreja!
Olá, sejam bem-vindos a mais um culto da 10ª Igreja Batista. Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco nesse tempo, acompanhando as nossas transmissões. Espero que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês com tudo que tem sido feito aqui até então. Como nós sabemos, nós estamos no meio da campanha de missões mundiais e o tema da campanha nesse ano é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Quando nós anunciamos a mensagem, nós nos alegramos, porque nós servimos a Deus e porque nós estamos cumprindo o seu propósito. Em Lucas 10, os apóstolos enviados para anunciar a chegada do reino também se alegraram. Viram espíritos sendo submetidos a eles, mas Jesus os chamou a atenção no versículo 20, dizendo: Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A razão de nós nos alegrarmos é que Jesus Cristo é a nossa salvação. Os resultados, eles só existem porque nós fomos salvos e assim o mundo pode ser transformado. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Que esse possa ser o lema de cada um de nós que é membro da 10ª Igreja Batista, que nós possamos estar impactando outras pessoas com a mensagem do Evangelho. Nós pedimos a todos vocês neste momento que abaixem suas cabeças. Nós vamos estar fazendo uma oração, dando início ao nosso culto nessa noite. Oremos. Santo Deus e amado Pai, agradecemos ao Senhor mais essa oportunidade que nós temos de estar cultuando ao Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, meu Deus, todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que o Senhor, meu Deus, esteja falando poderosamente ao coração de cada um de nós. Tudo que for feito aqui, Senhor, possa ser feito para honrar e engrandecer o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradecemos ao Senhor por tudo. Essa é a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Seja bendito, Cordeiro.
Irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para um momento de oração, um momento muito especial aqui na nossa igreja, certo? Gostaria de pedir você para baixar a sua cabeça, fechar os olhos, e vamos nesse momento orar ao Senhor. Eu vou fazendo os pedidos, você vai orando, ok? Vamos orar então nesse momento pela nossa igreja, para que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja como tem feito até aqui. Ora, quanto mais orar, negócio. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar nesse momento para o crescimento numérico e espiritual da nossa igreja. Vamos agora orar por aqueles irmãos que estão enfermos, para que Deus possa curar suas enfermidades. Vamos orar por aqueles que estão viajando, porventura estão viajando, que Deus possa estar na direção da vida de todos. Vamos orar agora para o nosso município, para que as pessoas possam entender que Jesus Cristo é a única esperança. Vamos orar pelo nosso estado, pelo Brasil e também pelo mundo. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar para todos que estão na eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Orar pelo nosso presidente, pelas autoridades de modo geral. É dever de todos nós orar por todas as pessoas que estão no poder. Vamos agora orar pela vida de todos os pastores de Deus na face da terra, para que todos vivam uma vida segundo a vontade de Deus, orando também pelas suas famílias, pelos seus filhos, orando para que nós sejamos abençoados pelo poder de Deus. Vamos agora orar pelos nossos cultos, para que Deus possa abençoar as pessoas que realizam os nossos cultos. Vamos orar pelos irmãos mais idosos, para que eles tenham uma vida regida pelo Espírito Santo. Ora pela minha vida, também a minha família. Ora por todos os irmãos da igreja. Agora eu queria que você orasse agradecendo, porque até aqui Deus tem abençoado grandemente a nossa igreja. Vamos orar, irmãos. Quanto mais orar, é melhor. A Bíblia diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: orai sem cessar. O segredo da nossa vitória nesse mundo é Bíblia, guarda a Bíblia e muita oração. Eu quero pedir você para orar para a irmã Adriana Matos, e pede pela sua família, pela sua mãe e pelo seu sogro. Também orar pela Adriana Poubel, pela família dela, pela viagem de volta. Deus possa estar abençoando a Adriana e todos os seus familiares, também a sua mãe. A Eliane pede para orar pela sua família, pela vida do seu pai, para que Deus possa estar agindo na vida do pai dela e todos os seus familiares. A Selma Matos está pedindo para orar pelo seu lar e também destacando a vida do Vinícius. O Wilson pede para orar por todos os seus familiares, também por todos os seus familiares. A Maria José está agradecendo a Deus as bênçãos recebidas, pede pela saúde dela, dos seus familiares. A Selma Matos pede pelo seu lar, também pelo Vinícius. A dona Mazi pede pela sua vida, sua família. O seu Percival pede pela sua saúde, também pelos seus familiares, destacando aqueles que não têm Jesus como Salvador. A Maria Luísa está pedindo pela sua saúde, também pela sua mãe, pelos seus filhos e também pela sua nora Eliane. A Rose está agradecendo a Deus as bênçãos recebidas, também pede pela sua família, pela vida do seu esposo e todos os seus, destacando aqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. A Sheila está pedindo pela sua família, para que Deus possa abençoar ela e todos os seus familiares, e também a vida dela no serviço. A Renata Gama está pedindo oração pela a família dela, pelo seu lar, e para que todos os seus sejam atingidos por Jesus Cristo, para que Deus possa falar o coração do Odaí, que é esposo dela. E são esses aqui os nossos pedidos, e vamos estar orando constantemente. Nunca esquecer: quanto mais orar, é melhor. Ok, irmãos? Deus te abençoe
que a graça salvadora de Jesus possa atingir grandemente seu coração nesse momento em que nós estamos orando. Não esqueça de orar pelo nosso presidente, do nosso estado, do Brasil, do mundo. Questão do coronavírus, um vírus que assolou o mundo inteiro. É dever nosso como cristãos orar por todas as pessoas que enfrentam esses problemas, ou esse problema difícil de ser resolvido. Só Deus pode nesse momento nos socorrer. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, fechando esse período de oração, que é muitíssimamente importante para nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos todos os pedidos desta noite nas suas mãos. Que cada um seja respondido segundo a vontade do Senhor. Purifica, ó Deus, os nossos corações, livrando-nos do mal, acrescentando a nossa fé. Oramos confiadamente em nome de Jesus, Senhor da nossa vida, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. No deserto eu me encontrar.
circunstâncias nos levam a lugares desconhecidos, lugares em que nós nunca estivemos antes, situações que nós nunca vivemos, sentimentos que nós nunca experimentamos. E são nesses momentos em que nós sentimos medo, sentimos os nossos pés vacilarem e muitas vezes nós pensamos em desistir. Mas aí, são nessas horas em que nós ouvimos a voz do nosso Mestre e nós somos desafiados a continuar prosseguindo, porque nós sabemos que não existe qualquer outro lugar em que nós iremos querer estar se não for aos pés do nosso Senhor. Que nós a cada dia tenhamos a nossa fé fortalecida, a nossa coragem renovada, para que nós possamos continuar caminhando por essas águas que muitas vezes nos fazem temer. Vamos cantar esse hino essa noite, dizendo isso para o nosso Deus, que nós estamos dispostos a seguir por onde quer que Ele nos chame.
estar transbordando do Santo Espírito do Senhor. Que o Senhor ache lugar nos nossos corações e que todo medo, toda ansiedade possa ser tirado de cada um de nós. Entregamos as nossas vidas no Teu altar, confiantes, meu Deus, de que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, iremos ouvir a palavra do Senhor, que vai ser ministrada pelo pastor Jovem. Pedimos que você esteja com os corações abertos para que o Senhor esteja falando com vocês essa noite. Oremos. Querido Deus e eterno, glorioso Pai, Senhor, eu venho, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estar engrandecendo o seu nome. Te agradeço, Senhor, por todas as coisas que estão acontecendo. Por mais difícil que seja, eu sei que é a tua vontade. Te peço também pelas pessoas que estão ansiosas e também não confiam no Senhor para passar essa situação difícil. Te peço, Senhor, também por todos os membros da 10ª Igreja Batista, que eles estejam priorizando, mesmo em casa, que eles estejam ouvindo o Senhor e lendo a tua palavra. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e amigos. É um privilégio estar aqui mais uma vez nessa noite para a transmissão da palavra do nosso Deus. Que Deus possa falar ricamente ao seu coração através da sua palavra, que será lida e explanada nesta noite. E eu quero usar o capítulo 12 do livro de Lucas, do verso 4 até o verso 12, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura desse texto. Não devemos temer os homens. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não estejais solícito de que como o que haveis de responder, nem o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. O assunto desta noite, meus irmãos e amigos, é verdades que não podem ser omitidas. Verdades que estão nesse texto que nenhum de nós que é crente em Cristo Jesus pode omitir. Até porque se nós omitirmos as verdades, nós vamos automaticamente prejudicar as pessoas. Ok? Eu quero destacar aqui 5 verdades desse texto que não podem ser omitidas. A primeira delas, que está revelada no texto, é a realidade do inferno. Se você observou o verso 5, ele é muito claro. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. A Bíblia está chamando todos nós humanos para aceitarmos a Cristo como Salvador, para termos Jesus como nosso único Senhor, a temer unicamente a Deus, porque é a Ele que vamos prestar conta de tudo no juízo. E essa primeira realidade, a realidade do inferno, o inferno é real, ele existe. E Jesus foi o que mais falou do inferno, exatamente para notificar as pessoas de que
ele é um lugar de tormento, e a Bíblia chama de tormento eterno. No livro de Lucas, no capítulo 16, do verso 28, texto esse que fala da palavra do rico de Lázaro, quando ele é lançado no inferno, porque ele rejeitou Cristo como Salvador, ele entra em tormento e começa a dizer para o pai Abraão, para Deus, para que Deus não deixasse para que Deus avisasse ou mandasse avisar os seus irmãos, para que eles não fossem também para aquele lugar de tormento. Então esse primeiro ponto, ele é muito interessante para esse momento. O inferno é uma realidade. Olha o outro texto que vai falar sobre isso, Provérbios 15, verso 24. Para os sábios o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do inferno que é para baixo. Entendeu? Então o inferno é uma realidade e nós não podemos omitir a realidade dele, certo? Até porque as pessoas precisam ser conscientizadas de que o inferno é real. Tem muitas pessoas que dizem que o inferno é aqui mesmo na terra, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o inferno foi criado por Deus para o diabo e os seus anjos, e aqueles que rejeitarem a Cristo como Senhor, com certeza vão morar no inferno eternamente. Então essa é a primeira verdade que eu quero deixar bem claro para você aqui, baseado na palavra. No verso 5, o inferno é uma realidade, ele existe. A segunda verdade que nós não podemos omitir é que não se esconde nada de Deus. No versículo 6, a palavra nos diz assim: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Isso quer dizer que Deus não se esconde nada de Deus. Nada pode se esconder de Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E a onisciência de Deus nos ensina que de Deus não se esconde absolutamente nada. E no verso 6 fala que não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E diz o verso 7 do mesmo texto: mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então a primeira realidade que nós encontramos no texto, que não pode ser omitida, é que o inferno é real, ele existe. A segunda verdade que não se pode omitir é que não se esconde nada de Deus. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, no verso 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em que havemos de prestar contas. Repetindo o primeiro ponto, primeira verdade que não se pode omitir é que o inferno existe, ele é real. A segunda verdade que não se pode omitir é que não se esconde nada de Deus, absolutamente nada de Deus. Quero fazer uma pergunta para você nesta noite: você tem escondido alguma coisa de Deus? Vale a pena esconder as coisas de Deus? Não se esconde nada de Deus. O verso 6 e 7 está dizendo para nós que nada que se faz aqui na terra está escondido de Deus. Até os fios de cabelo da nossa cabeça, segundo as Escrituras, estão todos contados. A terceira verdade que não podemos omitir é que todos devem assumir Cristo publicamente. Olha o que diz o verso 8 do texto lido, Lucas 12, verso 8: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Olha o verso 9: mas aquele ou quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então a terceira verdade que não se pode omitir é que devemos assumir Cristo publicamente. Todas as pessoas devem assumir Cristo publicamente. Entendeu? Eu quero voltar a ler para você o verso 8: digo-vos, amigo, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E diz o verso 9: mas quem me negar diante dos homens, também ele será negado diante dos anjos de Deus. Que Deus
possa nesse momento, enquanto estamos aqui mencionando esses pontos, estar falando de forma clara ao seu coração, revelando para você nessa noite o que você precisa fazer em relação à sua vida para com Deus. A quarta verdade que não pode ser omitida é que as pessoas precisam tomar uma posição diante de Cristo antes que seja tarde demais. Está no verso 10 do texto lido. E todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Não é sério isso, irmãos? É mais sério do que nós imaginamos. Todo aquele que proferir qualquer que seja palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. É o que está na Bíblia. E nós chamamos isso aqui de blasfêmia irreversível. É aquele ponto, é aquela condição que o homem chegou de não ter mais jeito. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, no verso 16 e também no verso 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. O que aconteceu com Esaú? Ele não valorizou Deus. Ele valorizou muito mais um prato de lentilha, um prato de refeição, do que o próprio Deus. E mais tarde ele vai chorar amargamente, e segundo a Bíblia não teve perdão para ele. O verso 17 de Hebreus 12 diz assim: porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Esaú buscou diligentemente com lágrimas, mas buscou sem arrependimento. E a Bíblia diz que sem arrependimento ninguém consegue herdar o reino de Deus. Ninguém consegue obter o perdão de Deus sem o verdadeiro arrependimento. E nós sabemos que arrependimento é mudança de caráter, mudança de vida, é mudança de mente. O quinto ponto e último ponto da mensagem dessa noite, quinta verdade que não podemos omitir, é que quem assume o compromisso real com Jesus nunca está sozinho. Quem assume um compromisso real com Jesus nunca está sozinho. Verso 11 e 12 do texto lido: e quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não estejais solícitos que como o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Diz o verso 12: porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Então essa é a última verdade dessa noite. Última verdade que nós não podemos omitir, é que todas as pessoas que seguem Jesus como Senhor e Salvador nunca estão sozinhas. No livro de Mateus, no capítulo 28, verso 20, Jesus disse assim: ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos, meus amados amigos, que essas verdades mencionadas no texto dessa noite possa falar profundamente ao seu coração, possa falar profundamente na sua alma. Eu quero repetir todas elas e orar terminando o culto dessa noite. A primeira verdade revelada no texto que não pode ser omitida é que o inferno é real, ele existe. A segunda verdade que não se pode omitir é que não se esconde nada de Deus, está no verso 6 do texto e também no verso 7. A terceira verdade que não podemos omitir é que todos devem assumir Cristo publicamente, está no verso 8 e no verso 9 do texto lido nessa noite. A quarta verdade que não pode ser omitida é que o homem deve acertar a sua vida com Cristo antes que seja tarde demais, está no verso 10 do texto lido. E a última verdade que não pode ser omitida
é que quem assume Cristo realmente, de verdade, nunca está sozinho. A pergunta é: você tem andado com Deus? Você tem acreditado em Deus como o único Senhor da sua vida? E que esse texto maravilhoso, rico, possa ter falado profundamente no seu coração e na sua alma, e que o texto mesmo possa fazer um rebuliço na sua vida, que você possa tomar uma decisão, uma posição diante de Deus naquilo que você ainda não tomou. E você, meu amigo, que ainda não tem Cristo como Salvador, essas verdades estão expostas ao seu coração nessa noite, para que você livre do inferno antes que seja tarde demais. E você, meu irmão, que Jesus possa abençoar a sua vida, que você possa crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe. Amém, amém e amém. Boa noite, irmãos. Falar sobre isolamento é meio complicado, porque a gente ficar em casa sem vir na igreja é muito ruim. A gente sente falta dos irmãos da igreja, do nosso pastor, dos abraços, dos apertos de mãos que a gente dá, que a gente recebe. É muito ruim ficar em casa sem vir na igreja. A questão que mais pesa é a insegurança, né? Do que vai acontecer, de como vai acontecer, preocupação, ansiedade, mas nós que somos cristãos, nós temos a certeza, né, de que há um Deus soberano acima de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas, e a gente não pode esquecer nesse momento que é esse o Deus que a gente serve, né? Um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso, e a gente não pode deixar que a ansiedade, que o medo, que a insegurança, né, consuma ou desgaste a nossa fé, porque o nosso Deus está no controle. O isolamento é isso aí, né? É a saudade, né? A saudade que bate dos irmãos, as orações que nós temos na igreja, né? Os nossos momentos de oração, um irmão pedindo pelo outro. Isso é muito bom e faz falta no nosso dia a dia, né? Onde tem 2 ou 3, sempre estará no meio de nós Deus, né? E mesmo com a insegurança, que é normal a gente ter um pouco de ansiedade, em meio a isso, a gente se aquieta no que o nosso Deus tem feito e no que o nosso Deus pode fazer ainda. Esse tempo de isolamento tem sido muito complicado para a gente, porque nós já estamos acostumados a nos abraçar, a nos chegar, a nos cumprimentar, e estar isolados, sem poder tocar, sem poder, tem sido muito difícil para a gente, mas nós sabemos que é algo necessário para o momento. É isso, a mensagem que eu tenho para dar aqui para os irmãos é a saudade dos irmãos, em comunhão. E temos que pedir a Deus, né, para que essa epidemia passe logo, para a gente estarmos em comunhão de novo, né, na igreja, todo mundo junto. Que a coisa melhor que temos é isso, é vivermos unidos na presença de Deus. E um ponto para mim, sempre comento com a Carol, sentindo muita falta da igreja, né? Porque a igreja, quando a gente se converte, aceita Cristo, a gente ganha uma família espiritual. E para mim, domingo, sem estar na igreja, no templo, a gente sabe que o templo, Deus não habita em templo, né, templos feitos por mãos humanas, mas a gente sabe que quando o povo dele se reúne, ele se faz presente ali. Então tenho sentido muita falta, muita saudade da igreja. Vi no status de um pastor que ele colocou um comentário de outro pastor que quando acabar a quarentena, acabar o isolamento social, vai ser como se fosse um pré-céu, né, do que vai acontecer quando a gente chegar lá para encontrar com Cristo.
igreja é que aproveita esse tempo de isolamento para poder se relacionar mais com Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, que esse tempo seja de aprendizado para a gente, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na igreja. E deixa um recado para os irmãos. Aquele texto, não me lembro a referência, que fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para a gente anunciar, né, o reino de Deus. Então que você atente para isso, para o seu sacerdócio particular, individual, né, porque esse isolamento social vem para a gente também para mostrar quem é crente e quem não é, né? Quem dá desculpa sobre ler a Bíblia, sobre orar, fala que não tem tempo, e agora tem tempo. Se essa pessoa não está fazendo isso, é para ela rever os seus conceitos cristãos. Então que os irmãos sejam firmes na obra do Senhor, porque a obra do Senhor continua, a obra não está parada, porque o nosso trabalho não é vão nele. Que os irmãos fiquem com Deus. Amém. 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 Convidamos todos vocês que estão nos seus lares a cantarem essa canção conosco, pela fé. Vamos todos? Posso
na Tua presença nessa noite, ó Deus. Nós queremos que o Senhor fale profundamente em nossos corações, Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar na Tua casa, engrandecendo e louvando Teu santo nome. Esteja conosco, ó Deus, no decorrer desse culto, em nome de Jesus. Amém. Eu tive que chegar lá no fundo do abismo para poder reconhecer quem é Jesus e o que Ele é e o que Ele faz na vida daquele que realmente aceita Ele de todo o coração. Eu tive que sofrer muito. Eu vivi num vazio muito grande. Muito, muito grande. E nada preenchia esse vazio. Nada. A minha alma clamava por Jesus. E com as minhas atitudes, os meus atos, eu entristeci muito o coração de Deus. Eu sabia do meu pecado, mas eu não queria mudança nenhuma na realidade. No fundo, eu não queria mudança alguma. E eu sentia cada dia mais no fundo do buraco. No fundo do buraco. Foi muito difícil para mim. Cristão, tive uma boa educação, graças a Deus meus pais me educaram muito bem, mas uma base bíblica eu nunca tive e eu sempre fui uma pessoa totalmente insegura, eu sempre fui uma pessoa cheia de complexo, uma pessoa que sempre teve um grau de ansiedade muito grande e desde a minha adolescência, sempre vivi dessa forma. Dentro do meu interior, sempre buscava algo, sempre estava insatisfeita com as coisas. E até que, quando eu constituí minha família, eu tive a oportunidade de estar frequentando esta igreja. No início, para mim, não foi nada difícil, porque eu estava totalmente desanimada. E comecei a frequentar. Através das mensagens do pastor, aquilo foi preenchendo, amaciando meu coração e eu fui me sentindo muito bem. E todas as mensagens de todo domingo me faziam super, super bem. Em uma das mensagens, diante do apelo do pastor, eu fui na frente e levantei a mão e aceitei Jesus, entre aspas, né? Eu tinha uma ideia muito deturpada do que realmente é uma pessoa cristã. Porque na realidade eu era religiosa, não era uma pessoa salva. Logo após do meu batismo, eu pensei que as coisas lá em casa, minha família, meu casamento, ia tudo ser perfeito. Eu achei que eu não ia ter problemas, eu achei que eu não ia ter nenhumas perseguições. Logo após também, ouvindo as pregações, o pastor sempre falando que uma vida com Deus não é garantia de não ter problemas. Uma vida com Deus, pelo contrário. Uma vida com Deus é ter perseguições, é ter tribulações. E diante disso tudo eu me frustrei, porque não era aquilo que eu queria. Eu queria uma vida sem problemas, eu queria soluções para os meus problemas. Com isso eu me frustrei, é como se fosse um balde de água fria na minha cabeça, e eu acabei me afastando da igreja e da presença do Senhor, porque na realidade eu não tinha aceitado Jesus mesmo como o meu único e suficiente Salvador. E fui buscando preencher esse vazio com outras coisas, e cada dia mais me afundando. Teve um determinado momento que minha vida estava totalmente complicada, eu estava no fundo do poço, eu não tinha mais razão para me viver. E dentro do quarto, na casa da minha irmã, eu orei da seguinte forma: Senhor, eu não aguento mais. Eu não sirvo mais para estar nesse mundo.
eu não sou digna da minha família, eu não sou digna do seu amor. E pensei algo muito terrível contra a minha vida. E naquele dia foi algo muito tremendo. Eu senti a presença de Deus. Eu lembro que eu me arrepiei toda dentro daquele quarto na casa da minha irmã. Eu me arrepiei toda. E eu dentro do quarto da minha irmã me prostrei a Deus, pedi a Deus que me tirasse daquele tormento em que eu vivia, porque eu não dormia, eu tinha insônia. Quantas e quantas vezes eu acordava, dormia, eu acordava não, tinha insônia e dava 6 horas, eu não tinha dormido ainda. E quando você está no pecado, a própria carne sente. E eu experimentei isso. E cada dia mais me afundando mais, cada dia mais entristecendo o coração de Deus, buscando algo que preenchesse esse vazio. E foi quando eu tive a oportunidade de participar de um evento chamado Radical. Ali eu senti a minha miséria. Ali eu senti que eu era pecadora. Ali eu senti que não era nada. E a culpa que eu carregava, que no fundo eu sentia a culpa que eu carregava, eu me senti amada, me senti resgatada. Aquilo foi dissipando. Eu senti o verdadeiro amor de Deus por mim, que me alegro muito na presença de Deus, porque antes, logo no início que eu comecei a frequentar essa igreja, devido aos meus complexos, eu me sentia isolada, me sentia afastada, por mais que os irmãos tentassem me acolher, e não é isso, não é assim que eu me sentia. Eu me sentia totalmente inferior. Eu me sentia incapaz, e é isso que o inimigo colocava. Me falava que aqui não era o meu lugar, que eu não era digna de estar ali. E eu acreditava nessas coisas. E a partir do momento em que eu encontrei realmente com Jesus, eu senti que realmente eu sou importante para Ele. Que o sangue dele na cruz foi derramado por mim, por Ele me amar. E foi foi a melhor experiência que eu tive em toda a minha vida. Sentir a presença de Deus hoje é algo inexplicável. É algo que não tem como comparar nada. Quando você aceita Jesus mesmo, quando você entrega a sua vida dele sem reservas, você passa por problemas, você passa por dificuldades, você passa por tudo, mas ainda assim você passa com alegria, porque você sabe que tem um Deus, que tem um Espírito Santo que está te guiando, que está te fortalecendo diante de todas as tribulações. Acredita, há esperança ainda para você. Há esperança. Jesus é o único caminho. Jesus salva, Jesus restaura, Jesus liberta. Hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que muito lutou por mim, que sempre estava abençoando a minha família. Quando eu estava num momento difícil, ele foi atrás, ele conversava, ele explicava. E eu agradeço muito a Deus, primeiramente a Deus, eu agradeço por não ter desistido de mim, e meu pastor também, que não desistiu de mim, que está sempre orando pela minha família, pelo carinho dele, pelos irmãos. E nesse período, graças a Deus, Deus foi enviando pessoas maravilhosas para poder estar me abençoando, para me estar fortalecendo na minha caminhada cristã. E eu louvo muito a Deus. Graças a Deus, a graça dele me alcançou. E eu peço para Ele cada dia mais me fortalecer para ser um instrumento dele, aqui na terra, que Ele me use cada dia mais e que Ele me capacite cada dia mais para poder estar levando o nome dele. Da mesma forma que Ele me alcançou, Ele pode alcançar a todos. Essa é a missão que eu tenho, e peço a Deus cada dia mais para estar me capacitando, para poder Ele estar me usando para me poder falar do amor dele. Que é da mesma forma que eu fui alcançada, eu espero que a minha família, aquelas pessoas que não têm Jesus também sejam alcançadas. É essa
vontade que eu tenho, Deus. E hoje, graças a Deus, como eu já disse, eu faço parte do Ministério Infantil aqui na igreja, faço parte do Ministério de Louvor. Sou muito feliz, muito grata a Deus por Ele e deixar ter o privilégio de trabalhar na obra dele. E uma das orações que eu faço sempre é que Deus não permita que eu desvie do cumprimento do propósito, porque eu achava que todos nós estamos nessa terra para poder cumprir o propósito de Deus. E eu peço muito, mas muito a Deus que não deixa eu morrer sem cumprir o propósito dele aqui na terra. Hoje, Jesus é tudo na minha vida. Eu sou Andréa Nascimento, membro da 10ª Igreja Batista em Itaperuna. Estou aos pés de Jesus, estou no melhor lugar do mundo.
Tipo sininho. E o sininho? Sorriso vermelho, vai. Por quê? O Timóteo, vai. 1, 2, 3 e já. Mãe. Ela não vai falar, você vai falar. Mãe. Bem bonita, hein? Fala, Léo, vem cá falar, vem cá. Bem bonito. Quer Faz assim, devagarzinho, ó. Inscreve no nosso canal. Jesus mandou. Maravilhoso canal. Isso. Vai. Like. Olha pra cá. Tem que olhar. Seu like. Like. Ó, inscreve no nosso canal. Jesus te mandou. Ai, eu falo. Tá com vergonha? Olha pra cá, ó. Bonitinho, hein? Tem que olhar pra cá, meu Olha pra amor. cá. Olha pra cá, pra câmera, ó. Tá. Aqui, ó. Isso, vai. Dá pipoca pro mamãe agora. Tá? Peraí. Quer vir lá no canal? Ah, não sabe. Jesus mandou. Que você mandou? Isso, é assim. Fala. Depois você pega. Ó, ganhamos coisa. Olha aqui e fala aqui, por favor. Ó. Aqui, ó. Olha pra mamãe. Aqui. Vem cá, eu vou te dar um colé. Demorou. Pera aí que a irmã dela tá. Vai, Davi. Inscreva no canal. Parabéns. Não, meu filho. Não, ó. Siga nossas redes sociais. Inscreva no canal. E o sininho. Seu like. Isso matou! Por favor. Não consigo falar. Vai, tá mulher. Joinha. Por favor. Por favor. A última vez então com o sorriso. Faz direitinho. Olha pra câmera aqui e fala assim, se inscreve no nosso canal. Aqui o Isaac vai te ver, ó. Vamos ver. Inscreva no canal. Birumador. Do Isaac. Jesus mandou!